Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 18 de dezembro de 2025. Terceira semana do Advento, quinta-feira, cor litúrgica roxo. Na terceira semana do Advento, lembramos que foi acesa em torno do altar nas igrejas a vela de cor rosa, que significa alegria. Escondida, acendida no terceiro domingo, representa a alegria dos pastores ao receber a notícia do nascimento do Senhor, a alegria de Maria que nos traz o Cristo Salvador. É um sinal de celebração e de esperança. A Santo do Dia, Nossa Senhora do Ó. Esperamos o Salvador. Festa católica de origem claramente espanhola, a festa de hoje é conhecida na liturgia com o nome de expectação, tá? É aquela expectação do parto de Nossa Senhora. E entre o povo com o título de Nossa Senhora do Ó, né? Então, ó Virgem Maria, ó, né? Esperança. Os dois nomes têm o mesmo significado e objetivo: os anelos santos da Mãe de Deus por ver seu filho nascido. Anelos significa expectativa, desejo, né? Então, as expectativas e os desejos santos daquela que estava para dar à luz a Mãe de Deus e ver o seu filho nascido. Anelos, expectativa de milhares e milhares de gerações que suspiraram pela vinda do Salvador ao mundo, desde Adão e Eva, e se reconhecem e concentram o coração no coração de Maria, como o mais puro e limpo dos espelhos. Festa de Nossa Senhora do Ó foi instituída no século VI pelo 10º Concílio de Toledo. Ó Maria, padroeira das gestantes e daqueles que desejam engravidar, pedimos que realize milagres mais impossíveis a favor da vida e do crescimento cristão. Às gestantes em risco, dai conforto e fortaleza, saúde e esperança, para que o nome de Jesus amado e adorado em todo o mundo seja sempre louvado. Amém. Vamos preparar o nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor. Leitura do livro do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão da terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que chamarão: Senhor, nossa justiça. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se usará jurar pela vida do Senhor, que tirou os filhos de Israel do Egito, mas sim pela vida do Senhor que tirou e reconduziu os descendentes da casa de Israel, desde o país do norte e todos os outros países, para onde os expulsará. Eles então irão habitar em sua terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 71. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque só Ele realiza maravilhas. Bendito seja o nome glorioso, bendito seja eternamente. Amém, amém. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos,
ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, diante do evangelho de hoje, nós temos aí a anunciação. Maria, né, a mãe de Jesus, que estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Quando o anjo fala, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E quando Maria responde, né, de que significa aquela saudação, e o anjo lhe apresenta a proposta, o projeto de Deus que passaria por ela. Ela, aquela que ficou e foi preservada do pecado para trazer para nós a pessoa de Jesus Cristo, o Deus encarnado, né? O próprio Espírito Santo faria com que o Cristo fosse gerado no ventre de Maria. José ficou assustado com aquilo, lógico, né? A moça já me é prometida, agora parece grávida, ele não acreditou na história, né? Então José, o seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, porque se ele denuncia, ela seria apedrejada, resolveu abandonar Maria em segredo, não compreendendo, né, a dimensão espiritual, que tudo aquilo que estava acontecendo ao redor da sua casa, ao redor de Maria que lhe fora prometida, embora em seu coração ele estivesse extremamente assustado com tudo, porque Maria, ela era uma pessoa que foi criada no templo, ela foi consagrada ao templo, né? Ela realmente assim foi preservada de toda a maldade, de toda a influência do mundo, uma jovem moça que lhe fora prometida em casamento. Então, enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Veja que o anjo aparece em sonho para José, não só agora, mas aparece também uma outra vez em sonho para José. O anjo do Senhor também aparece em sonho para os três pastores, né? Também em sonho eles conversam. Então, veja que para Maria o anjo apareceu sem ela estar dormindo, apareceu ela acordada, ela consciente. Para José apareceu em sonho, por duas vezes. Para os reis magos aparece em sonho. E muitos outros personagens, como Jacó, também aparece em sonho. Veja que para Abraão, Deus fala, aparece verdadeiramente. O anjo conversa com Abraão, até se manifesta naquelas três visitas que Abraão recebeu em sua tenda, né? Para Moisés, Deus fala também pessoalmente. Então, para algumas pessoas, ele só se revela em sonho, porque há uma exigência da parte de Deus da pureza, de santidade, da ausência do pecado, né? Então, para alguns, ele aparece em sonho. Talvez naquele momento, naquela hora, naquela situação, José não estivesse ainda com maturidade espiritual para tal, tanto que ele duvidava da gravidez de Maria, ele não compreendia toda aquela situação. Na medida então em que ele compreende, na medida em que ele aceita, na medida em que ele se ajusta à presença de Deus,
Deus vai santificando José a ponto de torná-lo santo, né? Na sua presença. Então agora ele pode receber a graça pessoal da presença do Senhor Jesus. Mas naquele momento, naquela hora, o Senhor o procurou em sonho. Então, não tenhais medo de receber Maria, assim fala o Senhor, a tua esposa, porque o que ela concebeu, ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe darás o nome de Jesus, pois ela vai salvar o seu povo de seus pecados, conforme as Escrituras, conforme as profecias. Toda profecia falava de uma virgem que conceberia. É, Daniel previu literalmente em que prazo, em que situação aconteceria isso, de tal forma que os magos do Oriente, veja, pagãos, mas eles conheciam as Escrituras através de Daniel, naquele tempo que Daniel ficou deportado na região da Babilônia. Então, eles conheciam as Escrituras e eles vieram contemplar aquilo que profeticamente foi anunciado. Então, todo Israel conhecia a profecia, todos os sacerdotes, doutores da lei, todos conheciam a profecia. Deveriam fazer igual foi feita com os magos, né? De ir lá e aceitar e de glorificar o Deus que estaria conosco, mas rejeitaram, né? Então rejeita, então não quer aceitar a presença do Senhor entre nós. Mas tudo isso aconteceu e com Maria e com José, cumprindo-se as Escrituras. Então não foi difícil para José entender que aquilo se cumpria na natureza das Escrituras. Certamente ele foi naquela visita com Isabel, conversar lá com Isabel, conversar com o pai de João Batista, justamente porque ele, como sumo sacerdote e sacerdote da época, ele também revelara a José, em conhecimento das Escrituras, aquele tempo profético onde Jesus iria nascer. Então, certamente ele vai amadurecendo na ideia de que verdadeiramente Maria nos traz o Filho de Deus, o Emanuel, aquele que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez então conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Quando acordou. Então, muitos cristãos estão dormindo, não acordaram ainda para a realidade do que é Maria para a história da salvação. Aceito até Eva. Eva, quando Deus concebeu Eva pura, imaculada, santa. Então ela não tinha pecado, mas agora não aceita Maria como pura, imaculada, santa, preservada do pecado. Como se Deus não pudesse criar uma nova Eva, como se Deus não pudesse criar e preservar do pecado uma pessoa para que o seu filho nascesse, para que ele viesse ao mundo. Então, limitamos Deus através das nossas ignorâncias espirituais, através das nossas arrogâncias, né? Achando que Deus é limitado pelo nosso pensamento, mas está aqui no Evangelho de hoje que nos traz toda uma disposição de Deus para que as profecias se cumpram, assim como Jeremias, capítulo 23, de 5 a 8 de hoje, né? Pela vinda do Senhor que tirou e reconduziu os descendentes da casa de Israel deste país do norte e de todos os outros países, para onde os expulsará. Eles então irão habitar em sua terra. Então, fala da deportação, Jeremias fala da deportação do povo de Israel, fala do retorno do povo de Israel, né? Olha só, e fala deste momento aonde Jesus viria, estaria conosco através de Nossa Senhora, a Mãe do Senhor. No Salmo 71, que nós começamos a ler ontem, e hoje também continuamos no Salmo 71, está escrito: libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará.
Então também fala 1000 anos antes de Jesus, daquele que viria para mudar e libertar toda a humanidade da situação de pecado. Jesus já veio como criança, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou, subiu aos céus conforme as Escrituras. Tudo se cumpriu. E agora há de cumprir as Escrituras que falam que ele voltará em glória e honra para restaurar a humanidade, para julgar os vivos e os mortos. Aí sim se cumprir o que fala a profecia no Salmo 71. Por tudo isso, queremos louvar a Deus e bendizer ao Senhor justamente no dia de hoje, nesse momento festivo. Nossa Senhora do Ó, esperança é, para a salvação. Uma festa católica que relembra, todo o desejo de Nossa Senhora em servir a Deus, trazendo ao mundo o Filho do Senhor, o Salvador. Amém. Eu me chamo Dilton Lois e quero te fazer um convite especial. Seja você também um anunciador, um pregador, assim como José, acorda desse sono, liberta-se de todas as amarras e compreenda que no plano de salvação você também está inserido como um grande anunciador, como um grande profeta que profetiza do Senhor. Multiplique em suas redes sociais este ensino, esta pregação, para que mais corações acolham a palavra do Senhor. Acolha Jesus Cristo que vem, já veio e vem, e há de julgar os vivos e os mortos. E preparando, nos ajude a preparar mais corações para aceitar esta realidade em Cristo Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.